presidente Jair Bolsonaro se elegeu com um forte discurso anticorrupção. Responsável por fiscalizar o uso do dinheiro público, a Controladoria Geral da União é um órgão central no combate à corrupção. E é sobre o trabalho da Controladoria Geral da União que a gente conversa a partir de agora no CB Poder, que já está no ar. Muito bem-vindos a mais essa edição do CB Poder, ao vivo na TV Brasília, RedeTV e nas redes sociais do Correio Brasiliense. Você pode interagir com a gente, deixar lá a sua opinião, seu comentário. Estão aqui no estúdio hoje os jornalistas Leonardo Cavalcante e Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense, além do nosso entrevistado, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Muito bem-vindo ao CB Poder. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Vocês estabeleceram uma série de medidas anticorrupção para os primeiros 100 dias de governo. Que medidas são essas? Bem, na área de combate à corrupção, a gente entregou 6 metas diferentes. Uma meta vinculada à criação de um sistema de combate à corrupção do próprio governo, ou seja, a gente conseguir enxergar de forma mais ampla toda a área de corrupção do governo ou a área anticorrupção do governo, todos os mecanismos que nós temos implementados. Além disso, nós colocamos a meta de implementação dos planos de integridade nos ministérios, ou o lançamento do plano. É claro que a implementação ela vai levar mais tempo, mas o lançamento do plano de todos os órgãos da administração federal direta, administração direta, a parte de autarquias e fundações para esses 100 primeiros dias. Criamos também um comitê de combate à corrupção, um decreto que vai criar um comitê de combate à corrupção com os principais ministros envolvidos nessa área. Então, citei o ministro da Economia, o ministro da Justiça e o ministro do Banco Central, porque tem competências específicas no caso de corrupção de crimes financeiros e coisas do tipo. Isso significa o quê? Mais fiscalização? Quais são as ferramentas? Sim, o plano de integridade, ele é um plano que ele visa você detectar casos, prevenir esses casos e sancionar os identificados. Então, nós estamos montando estruturas de integridade dentro de cada órgão, por cargos que já existem, e essas estruturas, estudando os casos de corrupção, vão implementar internamente controles que evitem esses problemas. Por exemplo, um problema recorrente, que não é de corrupção, mas é uma ilegalidade, é, por exemplo, o nepotismo no governo. Então, se eu consigo criar um mecanismo que rode as bases e identifique possíveis vínculos de nepotismo entre pessoas que foram indicadas para cargos ou terceirizados que assumem e quem está na chefia do órgão ou nos cargos de chefia, e eu automatizo isso, eu já consigo prevenir que isso... Como é feito, então, esse mapeamento? A gente, já na CGU, a gente já está rodando, a gente fez uma macrozinha, sobe as bases tanto do SIAP quanto dos terceirizados e cruza. E aí verifica, existe vínculo de parentesco entre essas pessoas. Elas estão ligadas diretamente? Foi esse responsável pela indicação dessa pessoa? Ainda tem muito desses casos? Olha, tem às vezes, vez ou outra, porque assim, tem casos que você detecta, mas ele não é problema de ilegalidade. Por exemplo, já tem alguém ocupando um cargo e depois um parente é denominado como chefe dele. Isso não é nepotismo. Então, a gente pega e a gente avalia. Mas assim, o que a gente não pode deixar é isso acontecer. Ou, por exemplo, alguém que tem um poder de influenciar nas contratações de terceirizados e começa a indicar parentes para ocupar cargo de terceirizado, não cargo não. Então, isso tudo são mecanismos que a gente tem que gerar. Ainda existe, a gente pega casos ainda, mas o que a gente quer botar em todos os órgãos para evitar. Então, o sistema, ele basicamente, os programas de integridade, eles evitam que o problema aconteça. Ele permite que a gente tenha, a administração se antecipe. E de um poder para o outro? Por exemplo, um deputado que vai, indica um parente para trabalhar no órgão público, isso vai ter algum controle também ou isso aí não tem como? Vai ter, não está nas nossas metas, mas o governo vem trazendo, não existe problema de indicação para cargos, problema nenhum, mas o que a gente quer transformar isso agora é num sistema de indicação. Estão chamando de sistema de um banco de talentos, aonde deputados e outras pessoas, ou até uma pessoa de fora do governo, pode indicar qualquer pessoa através de seu mérito, mostrando ali o seu currículo, e a partir daí a gente vai poder vincular. Essa pessoa indicou isso para um cargo, vamos analisar esse currículo, verificar se é possível atender ou não. Ministro, o senhor está prestes a anunciar um decreto sobre lobby, a regulamentação do lobby, que é uma coisa que vem sendo discutida nesse país há muito tempo. Os escândalos de corrupção no Brasil, boa parte deles está ligada a como ocorre essa relação entre setores e o governo. O que vem nesse decreto? O que o senhor pode antecipar em relação a esse decreto? E qual a preocupação do governo em relação a esse tema?
Bem, o decreto ele vai tratar inicialmente no âmbito do executivo. Isso é importante falar. Muitas pessoas já estão pensando, você vai regulamentar isso também no âmbito do legislativo? Não. Existe um projeto em tramitação, inclusive, que está no Congresso, Exatamente. que regulamenta para os 3 poderes. A gente já quer servir de exemplo e a gente quer mostrar praticamente como que a gente pode fazer isso para também enriquecer o debate no âmbito do legislativo, no âmbito do projeto de lei. Mas no âmbito do executivo, o que a gente quer fazer é o seguinte, é dar transparência total aos dados. Ou seja, o cidadão ou qualquer pessoa tem que saber e ter acesso rápido. Quem se reuniu com quem, com que objetivo, tratar que pauta, e isso tem que estar claro. Então, nós estamos criando um sistema de agenda, claro, da onde, inclusive, a marcação das agendas vão ocorrer pelo sistema, inclusive a previsão de recebimento de qualquer vantagem, seja um brinde, seja um presente, seja uma hospedagem, seja um almoço. As autoridades vão ser obrigadas a colocar isso também no sistema, de tal forma que a gente dê o máximo de transparência e abra isso aí para a população. Agora, isso não impede que os lobistas e as autoridades se encontrem nos bares, nos restaurantes. Aí como é que vai fazer? Porque o cara chega e fala, não, eu quero lá fazer meu lobby, mas vamos almoçar, ou vamos para um bar à noite. Exatamente. Tal. A gente vê muito isso aqui em Brasília. Isso vai ter algum mecanismo aí de controle? Sim. O programa de integridade ele é bem amplo, né? A gente vai trabalhar isso no programa de integridade, que é um problema sério, como o Léo já disse. A gente vai fazer campanhas de conscientização, vamos trazer as responsabilidades. Eu não posso criar sanções para o público que não seja da administração pública num decreto. Mas nós já temos normas legais, 8.112 prevê isso, nós vamos soltar orientações. E o servidor público que descumprir isso aí vai estar sujeito às sanções disciplinares previstas. Por exemplo, bar não é lugar para conversar, assuntos de trabalho, no caso. Bar não é assunto, não é lugar para conversar. Você pode até comentar de assuntos de trabalho que são amplos. Agora, ter um profissional de relações institucionais e governamentais influenciando sua decisão num bar, sem deixar claro que você teve essa reunião, isso não é permitido. Então, vai ter também um trabalho de conscientização, que é importante, um trabalho de uma campanha dentro do Poder Executivo. Nós vamos deixar normas muito claras do que se pode e o que não pode, e quem descumprir essas normas, infelizmente, aí tem o caráter da sanção, que é pedagógico. E esse lobista ele vai ser identificado já nessa reunião, como um profissional de relações institucionais e governamentais. Agora, geralmente pode acontecer o seguinte, de você marcar uma reunião sobre um determinado tema, aquele tema está ali na agenda, e na reunião, que vai ser uma reunião privada, o tema mudar e não ser aquele tema tratado efetivamente. Sim. Isso acontece. Acontece. E como é que se regula isso? Pois é, a gente inclusive está deixando na norma um prazo de até 48 horas para atualização dos dados. Né? Se por acaso outro tema entrar ali, se outro tema entrar, ao término da reunião ele tem que ir lá e atualizar aquela informação. Inclusive, como a gente está querendo trazer inclusive a parte de brindes e presentes, chegou lá, o cara me ofereceu uma caneta. Está dentro do previsto. Hoje nós temos uma previsão de uma norma da Comissão de Ética que amarra até R$100 a aceitação. Me deu, inclusive isso eu vou ter que colocar. Isso eu não tenho como alimentar. Agora, se não colocar, ministro, qual a sanção que o servidor... Vai ter sanção para o lobista, não? Ou só para o servidor? Para o lobista, nesse momento, não. Eu espero que essas sanções venham mais especificadas no decreto, no projeto de lei. Implementação no Congresso. Exatamente. Em relação para o servidor, nós estamos colocando lá que ele pode responder pelo descumprimento de normas do governo. Quem não cumpre as normas, ele pode ser. Isso já está previsto na Lei 8.112. E vamos abrir o processo, ver a gravidade da situação e ele vai ser sancionado com as sanções previstas na Lei 8.112. Que são quais? Ele pode, por exemplo, ser Pode tomar uma advertência, se for uma coisa leve, ele esqueceu de botar uma agenda, que ele recebeu uma coisa leve, que às vezes não precisa nem ser uma sanção, pode chegar até a demissão do servidor, dependendo da gravidade dos fatos. Agora, falando em transparência, ministro, tem uma questão aqui que eu acho que é importante, que é esse decreto de classificação de documentos. Sim. Teve uma chiadeira, e eu acho que, de certa forma, importante, porque a gente está tratando de transparência e de acesso à informação. Exatamente. O governo decidiu ampliar o número de pessoas que pode classificar um documento, ou seja, deixando aquele documento em vários níveis, de uma certa forma até secreto para a sociedade. Como é que o senhor avalia, como é que o senhor está vendo esse desenrolar desse tema? Aqui não está sendo nem tratado diretamente com o senhor ou está? Está sendo tratado diretamente comigo. Eu participei das reuniões e essas reuniões iniciaram no passado. Quem teve uma participação maior fomos nós e o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, justamente porque a gente tinha visto alguns problemas de operacionalização em alguns locais do governo. Por exemplo?
praticamente, a lei, deixar bem claro, na verdade ele não ampliou o leque de pessoas que pode. Ele ampliou o leque de pessoas que você pode delegar. Então, a lei já previa, a lei de acesso à informação, previa que a classificação poderia ser delegada a agente público. Ponto. Quando veio o decreto para regulamentar, ele falou assim, olha, secreto e ultra-secreto eu não vou... Documentos ultra-secretos não podem ser delegados. A lei dizia que podia e o decreto foi lá e falou, não pode. Então, você pode, desde que o decreto amarre. O decreto não pode ir contra a lei, mas ele pode regulamentar a lei. Então, ele foi mais restritivo do que a lei. O que a gente viu? Vou dar um exemplo claro que eles me perguntou agora. Todos os ultra-secretos, pela lei, tinham que ser ou ministro de Estado ou comandante das forças. Então, por exemplo, vamos pegar o projeto do submarino nuclear da Marinha. Não há dúvida que quase todos os documentos que estão no projeto do submarino nuclear são ultra-secretos. Ultra-secreto, qual é o prazo para a informação? 25 anos. 25 anos para a informação ser divulgada. Só para que os telespectadores entendam. São 25 anos o ultra-secreto, 15 anos o secreto e 5 anos o reservado. Né? Então, ou seja, imagina só, um documento ultra-secreto ia ter que rodar até o comandante da Marinha. Vamos ver, o projeto está acontecendo no Rio. Ia ter que trazer até o comandante da Marinha para ele chegar e classificar. Pô, tem um almirante lá com competência para isso. Ou seja, ele está tocando o projeto de submarino nuclear. Se esse cara não tem condições de dizer o que é ultra-secreto e o que é secreto, é complicado. Nós amarramos que todos os ultra-secretos poderiam ir até DS6, para DS6, ou seja, para secretários. E eu falo assim, não, o secretário executivo é cargo de natureza especial, é DS6 mesmo, secretários são DS6. Então eu falo assim, não foi aberto uma quantidade enorme. Detalhe, é a possibilidade de delegação. Eu, por exemplo, desde que me tornei ministro civil, eu não classifiquei nenhum documento em ultra-secreto. Eu não preciso delegar. Porque a quantidade que chega vai ser tão pequena, mas alguns órgãos necessitam. Por exemplo, a Marinha, eu estou dando exemplo aqui, necessita. A gente também fez uma pequena mudança para os secretos. Ele passou para DS5. E os reservados passou para qualquer cargo, desde que delegado. Olha, o cara tem que delegar, a autoridade tem que delegar diretamente. Então, eu dou um exemplo de desconhecimento das pessoas sobre a realidade da administração pública. Os superintendentes regionais, o superintendente da Polícia Federal nos estados, a maioria é DS3. Então, eu pego, por exemplo, o superintendente de Curitiba, que tem toda uma lava-jato andando. Certo. Ele tem acesso a dados sigilosos de muitas pessoas, mas ele não pode classificar uma informação como reservada. Tinha que subir para o responsável da polícia, aqui no caso o DG, o diretor-geral, poder fazer. Então, assim, operacionalmente isso é ruim. E são servidores que não têm responsabilidade. Não corre o risco de reduzir a transparência, uma vez que a pessoa pode chegar, colocar lá uma licitação, por exemplo, como uma coisa reservada, que você só vai saber como é que foi, como é que aquilo se processou 5 anos depois? Não, porque é o seguinte, esses dados eles podem ser todos revisados pela CMRI, que é a Comissão Mista de Reavaliação de Informação. Então, assim, o que a gente pode discutir é o seguinte, tomando essa medida, vamos melhorar ainda mais os controles com a CMRI, verificar? Isso eu acho que é importante, nós já estamos estudando isso. Agora, a gente tem uma cultura no Brasil que é a seguinte, quando dá qualquer problema de gestão pública, você sobe a esfera de decisão para a mais alta esfera, ministro, e isso não garante, porque essa pessoa também não vai ter tempo de olhar esse material com calma. Então as pessoas têm que se conscientizar, é um trabalho de desburocratização, mas é claro, toda vez que você delega, você também tem responsabilidade na delegação. Então a gente vai acompanhar, a CMRI vai fazer esse trabalho, nós vamos aumentar a transparência desse dado, dizendo quantas informações estão sendo colocadas, vamos cobrar isso dos órgãos, e eu tenho certeza que isso vai suprir sem nenhum problema a preocupação, claro, sempre importante da sociedade que se manifesta, é importante, eu fico feliz dessa manifestação que a gente vê que a sociedade está participando das decisões do governo. Agora, ministro, em relação aos acordos de leniência, o senhor falou em Lava Jato, como é que está? Já houve aí um freio de arrumação depois que esse governo assumiu? Eu acho que o freio de arrumação já havia sido feito, né? Eu acho que a gente conseguiu bem delinear o papel de cada órgão. Hoje os acordos, já temos 6 acordos assinados no âmbito da Controladoria e da Advocacia Geral da União.
Temos já diversos outros, já temos aí uns 2 a 3 bem encaminhados, que já eram para ter sido assinados no final de dezembro para início de janeiro, mas tivemos algumas pendências, acho que eles vão aí nos próximos 30, 60 dias. Quais são os que já estão assinados? Com quais empresas? Vamos ver se eu lembro de todos. Nós assinamos com a Odebrecht, com a Andrade Gutierrez, assinamos com a SBM, a holandesa, com a Bilfinger, com a OAS e com a Mulelo. E todos estão cumprindo? Todos estão cumpridos. Porque Todos às vezes, né, pode sim. ter ali um Não, sempre vai ter deslize, problemas, né? Sim, a gente está acompanhando. Existem previsões também, se uma empresa tiver algum problema financeiro, nós temos problemas disso. A empresa se comprometeu a pagar um valor, mas ela depende da venda de um ativo. E bateu a data dela pagar, ela falou, olha, o ativo está aqui, o negócio não se financiou. Isso é analisado por equipe, existe previsão também. Isso são problemas que podem acontecer, mas, por exemplo, problemas que estão dentro da governabilidade da empresa, como implementação, melhoria dos programas de integridade, está sendo acompanhado ponto a ponto. A empresa que descumprir vai perder os benefícios recebidos no acordo. Ministro, o senhor é servidor de carreira da CGU, ou seja, não é um político, tem uma formação técnica e conhece bem a CGU. Mas tem uma curiosidade que é o seguinte, o senhor foi ministro do governo Temer. Sim, sim. E continuou e viram que foi o único ministro do governo Temer que acabou ficando, acho que o Osmar né? Terra também, a gente Sim, pode Osmar contar, Terra, porque ele só se pode ser. afastou para se candidatar, Para se né? candidatar, exatamente. Queria saber do senhor o seguinte, quais as diferenças do governo Temer para o governo Bolsonaro? Olha, eu posso falar especificamente na minha área, né? O presidente Temer me deu total liberdade para trabalho, né? Então, tipo assim, tive uma experiência muito boa no período que eu não fiquei todo o período do governo Temer, do ministro Torquato, eu fui secretário do executivo do ministro Torquato por praticamente um ano, dali eu assumi. Então, assim, uma liberdade total. Hoje, diferença em relação ao tratamento que o próprio presidente tinha comigo, não tem. A liberdade que eu tenho com o governo Bolsonaro, eu também tinha. Mas eu acho que hoje o ambiente para mudanças, eu acho que até pela eleição, por tudo, modifica que algumas pautas elas começam a andar de forma mais... Eu acho que o lobby está mais fácil de andar agora do que estava, não por culpa do presidente, mas culpa de todo um ambiente. Sempre tinha gente que colocava dificuldade, era mais no Congresso? É mais difícil. A sociedade como um todo tem interesse, tem grupos de interesse que influenciam, e aí quando levava tem aquela análise política se é o momento ou não. Eu acho que hoje as eleições vêm com esse poder de renovação da cabeça das pessoas e as pessoas estão mais cientes da necessidade de fazer mudanças específicas. Então, eu acho que essa é a única diferença. Em termos de liberdade, eu tive liberdade total nos dois. Os congressistas, eles procuram mais ou procuravam mais antes? Como é que está esse Congresso agora em relação ao Congresso passado? Olha, mudou muito? Não tenho como fazer ainda uma análise, porque eu ainda não recebi muitos congressistas. Está muito cedo ainda, acho que eles não tiveram tempo ainda. Não tiveram né? tempo ainda de procurar. Tiveram tempo. Mas tem muitos pedidos de cargos? Já teve, no passado tinha muito? Olha, na minha história toda eu recebi um pedido de cargo na CGU e foi negado. Sobre os cargos de confiança, vocês também querem estabelecer regras especiais para essas nomeações de cargos de confiança? Por quê? É um foco de problema? Sim, claro. Não há dúvida que muitas das pessoas que você vê problemáticas foram colocadas. A gente vê dois tipos de problema. Primeiro, pessoas que não tinham, eu acho, a preparação ética para assumir aquele cargo, e depois a preparação técnica para assumir aquele cargo. Então, a gente visa, com esse decreto, tentar suprir um pouco os dois. Aumentar o controle da qualidade ética, da conduta desses servidores. A qualidade ética envolve o que exatamente? Só não está envolvido em nenhum caso de corrupção, não ter sido condenado em nenhum caso desse. A gente está procurando seguir as normas da lei da ficha limpa, trazer também problema de conflito de interesse, uma análise de conflito de interesse, ou seja, uma pessoa que trabalha, tem empresa num determinado ramo, vai vir regular essas empresas. Hoje existem muitos casos assim de pessoas com essas características? Já tivemos. Agora o governo já está dando uma limpada. A outra coisa é o seguinte, pessoas que não têm preparação técnica. Você vai para uma área específica para trabalhar, por exemplo, com saúde e você... A única coisa que te fez perto de um plano, de chegar perto de saúde, é um plano de saúde. Então, E o que é mais presente hoje, até aqui? Eu acho que é a incompetência a deficiência técnica ou a ética? Competência técnica. Sim. Ministro, o partido do presidente Bolsonaro está com um caso agora que está sendo, manchete nos jornais, e a gente está acompanhando esses casos, que é essa questão aí dos laranjas na eleição. Aparentemente, o próprio presidente está preocupado com essa situação e
Os bastidores mostram isso. O senhor está acompanhando esse caso ou não é a alçada do senhor? Não é alçada nossa. Isso aí está com a investigação, imagino que está... É um crime eleitoral, né? Deve ser demandada a Polícia Federal nisso aí. A gente mesmo tendo um ministro, no caso Bebiano, que possa ter algum... Mesmo porque a nossa responsabilização, a CGU, quando atua dentro de um poder investigativo, mesmo que ela vai abrir processo correcional, a gente não abre contra ministro. Sobre atos... Isso seria a responsabilidade ética, assim, que também ficaria com a Comissão de Ética Pública. Fica só em relação a atos do Executivo. Atos do Executivo e dentro da aplicação de recursos públicos. Ou seja, então, eleitoral é outra esfera, isso tem que ser respondido lá. Sei menos que você. Eu estou lendo um pouco o jornal, então... Vamos fazer uma pausa, Denise. Já a gente volta. Denise, que já tem uma pergunta ali na ponta da língua. Já a gente volta com o ministro Wagner Rosário. Até já. Qual estilo de moto você mais curte? Esportiva, Custom, Naked ou Big Trail? Acelere o seu sonho aqui na 299 Importes, na cidade do automóvel. Uma loja premium com mais de 100 motos de todos os tamanhos e marcas. A 299 Importes também vende modelos de baixa e média cilindradas na medida certa para sua garagem e para o seu bolso. O espaço ainda conta com uma oficina multimarcas, lava-jato e estúdio de detalhamento. Não esqueça de seguir as redes sociais aqui da loja. Acelere o seu sonho na 299 Importes. Camisetas promocionais em atacado, a partir de 30 unidades. É na melhor fábrica de camisetas personalizadas, a Casa das Camisetas. Acesse agora casadascamisetas.com.br e faça o seu orçamento. Camisetas personalizadas com qualidade, agilidade, menor preço e o melhor atendimento. Cobrimos orçamentos. Central de Vendas 61 3968 9700. Casa das Camisetas. O céu, as árvores, o tronco dela é marrom. As folhas dela são verde. A maçã é vermelha. E a banana é amarela. Aos 4 anos de idade, João tinha apenas 20% de visão. Hoje, ele consegue explicar o que para ele são as belezas do mundo. CBV, Hospital de Olhos. Agende uma consulta. Enxergue as belezas do mundo. Vila Velute, hotel, spa e convenções. BR-060, quilômetro 23, sentido Goiânia. Ano novo, carro novo. Aqui na Saga Volks da Epiaçu é assim. Amplo estoque de carros à pronta entrega, condições imperdíveis e aquele atendimento especial que você merece. Fox 2019 completaço a partir de R$ 48.990 é o menor preço de Brasília. É isso aí, Cleiton. Ano novo, carro novo é só na Saga Volkswagen. E a gente está com a grande promoção, o Polo a partir de R$ 48.900. E a grande surpresa, parcelas a partir de R$ 599. Saga Volks, casa de amigos. Estamos de volta hoje. O CB Poder recebe o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Denise, abre o bloco. Obrigada, Simone. Ministro, havia no passado aqueles sorteios para prefeituras seriam ali, elas iam sofrer uma auditoria, uma devassa nas suas contas, nos seus contratos pela CGU. Como é que está isso? Acabou essa coisa do sorteio? Não vai ter mais? A gente abandonou o modelo de sorteio, era feito até na Caixa Econômica, o mesmo material feito aí na Mega Sena. A gente passou agora para uma análise de critérios de risco. A gente analisa os riscos daquele município está exposto, verificamos qual é o IDH do município, quais são os índices de desenvolvimento da educação, envolvimento daquele município em casos de corrupção e a partir daí do modelo que é gerado, a gente seleciona os municípios que estão mais... que apresentam um risco maior a problema de corrupção. Então, a gente foca nesses municípios e reduzimos um pouco da quantidade também, mesmo porque nós estamos com um esforço muito grande, onde nós temos mais recursos. Os municípios têm bastante, mas assim, quando eu vou, não dá para comparar com uma auditoria na área de previdência, outra coisa. Qualquer coisa na área da previdência, 1 bilhão no município, eu chego a prejuízos de 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão. Então, a gente
tem mudado um pouco o foco, até para ajudar o governo, mas hoje o critério que a gente utiliza é mais de gestão de risco do que de Mas sorteio. isso não corre o risco aí de direcionar para um determinado partido ou alguma coisa assim? Não pode correr, não digo o senhor, mas ali uma pessoa que trabalha com o senhor, de repente, não gosto daquele partido, partido A, B ou C, enfim, vou pegar os prefeitos daquele partido. Não corre, não há esse isso risco? aí é uma preocupação que a gente tem muito grande. O sorteio teve esse modelo para evitar esse tipo de suspeição, né? O que a gente tem feito? O modelo, qualquer um que tiver qualquer dúvida pode ir lá e rodar o modelo, vão dar os mesmos municípios. E a gente sempre procura fazer o seguinte, quando se concentra a quantidade de municípios num único estado, porque poderia parecer que era uma perseguição a determinado governador, a gente mitiga isso aí e distribui para outros que ficaram com menos. Então, por exemplo, se tiver um estado que tenha, dentre os 50 que eu vou olhar 15, eu vou olhar só uns 5 dele, e esses 10 eu vou passar para os piores de outros estados, de tal forma a dar uma equilibrada. Então, a gente tem um modelo, qualquer um que se sentir, achar que tem qualquer problema, pode ir lá rodar o modelo junto com a gente, dentro do modelo traçado vai dar os mesmos municípios, a gente está muito tranquilo em relação a isso aí. Agora, a CGU teve uma baixa em relação ao número de funcionários e vocês têm uma dificuldade em relação à equipe. Como é que o senhor pensa em resolver essa situação? O senhor tem falado com o presidente, principalmente aqui no Correio, que tem uma área dedicada à questão do serviço público, como é que o senhor está tratando isso? Inclusive, essa própria questão da fiscalização dos municípios, a gente sabe que sem servidores ou com poucos servidores, tem uma dificuldade clara. Como é que o senhor está pensando nisso? Eu sempre falo o seguinte, as áreas de controle trabalham com a possibilidade que tem. Se eu tenho mais gente, eu fiscalizo mais. Se eu tenho menos pessoas, eu fiscalizo menos. Ou seja, o Estado está perdendo. O Estado está perdendo. O que eu tenho feito? Eu já tive reuniões com o ministro Paulo Guedes, uma reunião muito boa. Hoje eu já conversei com o secretário Paulo Euber, semana que vem eu tenho outra reunião com ele. Justamente que a gente está falando o seguinte, nós estamos todos muito preocupados com que o Estado não tenha... A gente diminuiu os gastos do Estado, mas eu sempre falo que o controle não é gasto, é investimento. Então eu tenho mostrado o seguinte, a CGU apresentou esse ano uma recuperação aos cofres públicos de benefício financeiro de 7,2 bilhões de reais em 2018. O nosso custo é 1 bilhão. Pagando pessoal, pagando aposentados. Então, eu falo assim, se eu tiver mais 300, 400 pessoas, em vez de voltar 7, eu vou voltar 11. E o investimento para aumentar 400 pessoas hoje não dá 100 milhões. Então, assim, eu tenho falado assim, eu não quero que aumentar os gastos em 90, 100 milhões, eu quero retornar 4 bilhões a mais. Falar em aumento de investimentos, no caso, né? Porque aumentar gastos nessa sua área é investimento. Vai ter alguma mudança no orçamento da CGU esse ano? Já está se conversando isso no governo para mandar uma nova proposta? Porque esse orçamento que está aí, ele foi feito pelo governo do presidente Michel Temer e a gente sabe que as prioridades mudam, né, ao longo ali na virada do governo. Alguma mudança no orçamento? Não vamos precisar. Eu já tinha conversado com o presidente Temer antes. O presidente Temer, nosso orçamento, desde o momento que eu entrei, na verdade eu não, quando o ministro Torquato entrou, até esse ano ele subiu 40%. Eu acho que nós fomos praticamente o único ministério que subiu. Nós saímos o ano que eu entrei na CGU foi 16, eu estava com um orçamento de 78 milhões e conseguimos fechar em 109 milhões. O orçamento para gastos de pessoal. Então, eu acho que esse orçamento hoje está condizente com o que a gente precisa. Não é um orçamento alto, se você for olhar, o orçamento mais baixo da Esplanada, mas é um orçamento que cumpre nossas finalidades, dá para pagar todos os trabalhos que nós temos que fazer. Então, assim, eu não tenho que reclamar de orçamento agora. Eu acho que isso foi feito no governo anterior, está resolvido. O que a gente tem que fazer agora é trabalhar e dar retorno. Nesse trabalho do senhor, analisando aí essa questão de transparência, de corrupção, que foi inclusive um elemento que é debatido principalmente na última campanha eleitoral, enfim, queria uma avaliação do senhor. O que é pior nesse país? É a corrupção, voltando um pouco ao tema que a Simone colocou aqui, ou é a incapacidade técnica do Estado trabalhar? É a burocracia? Muita gente fala que a corrupção não é uma coisa, é importante que a gente tenha olhos para a corrupção, mas não é isso que atrapalha o Brasil. Você tem outros problemas. Sim. Qual é a sua avaliação em relação a isso? O senhor está diretamente envolvido nesse Olha, eu falo combate. Que isso aí é uma resposta tipo quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. As coisas vêm juntas. As coisas vêm juntas, assim, é difícil você separar, né? Eu vi um estudo de uma equipe de Headhunter há um tempo atrás, lendo uma reportagem, que ele falava que em empresas era
preferível você ter um gestor competente e corrupto do que um gestor... O rouba mais faz, pelo amor de Deus. Exatamente. A reportagem, o estudo da pessoa falava isso, do que alguém super correto e incompetente. Porque ele tinha feito um levantamento em vários países mostrando que a incompetência poderia gerar perdas de até 35%, 35%, e as de corrupção variavam mundialmente entre 5% a 15%. Certo. Dentro dessa ideia, eu falo assim, quando você junta os dois, o corrupto e o incompetente, você chega a 50%, né? Eu acho no Brasil nós estamos nesse nível? Não, eu não falo, não, a gente não tá nesse nível. Eu acho que a gente tem assim... A gente não consegue dizer se o pior problema é a corrupção ou a incompetência, mas os dois se ajudam. Porque quando eu sou uma pessoa competente, se eu for correto, eu consigo identificar gargalos e conseguir. É isso que a gente está tentando implementar no governo. Agora, por mais que eu seja correto, mas eu não tenha nem conhecimento do que está acontecendo, eu não consigo travar. E muitas das vezes a pessoa que está na direção, ela não está com o intuito de cometer um desvio, mas ela abre um mundo de faltas de controle para baixo que permitem os casos de corrupção. Eu acho que a gente tem, por isso que o decreto ele trabalha os dois. Eu preciso botar um cara ético e um cara competente. Assim, que pelo menos eu não garanto que ele seja competente, mas eu crio critérios mínimos para que sejam. E eu tenho certeza que nós vamos evoluir a ponto de a gente falar assim, olha, a indicação para cargos de pessoa, porque ninguém é capaz de ter uma equipe toda na cabeça, assim, você sempre vai receber indicação, olha, fulano é bom. As pessoas cada vez mostrarem mais o seguinte, ó, toda vez que eu indicar uma pessoa boa, isso é bom para o órgão, para o país e para a minha imagem. Eu estar vinculado, porque nós temos muitas indicações no governo, políticas, que são boas. Temos diversos casos. Eu acho que essa tem que se tornar a realidade do país. Eu não consigo te responder qual é pior, mas eu digo que a gente tem que trabalhar nos dois. Então, porque é difícil não é determinar. Acabar com as indicações políticas. Elas podem existir desde que elas sejam técnicas, no caso. Exatamente, elas vêm pautadas por meritocracia. Agora, o que eu estou falando, o político foi escolhido pelo povo. O que eu estou falando aqui também, para não ser mal interpretado, é o seguinte, alguns cargos eu sou contra a indicação política. Quais, por exemplo? O meu cargo, os tribunais de contas, eu sou contra a indicação política. Eu acho que não pode ter, tem que ser critérios extremamente técnicos. Nos demais cargos, porque a gente vai nos tribunais de contas é que os próprios dirigentes dos tribunais de contas são indicações políticas, né? Então... Exatamente, assim, eu acho que os ministros do TCU eu estou falando, é um bom exemplo eu não disso. estou criticando essas indicações. O que eu estou dizendo é o seguinte: o modelo colocado até hoje, o que tem gerado não são bons resultados. E eu não vou falar do Tribunal de Contas, porque eu acho que o Tribunal de Contas é um problema. Eu vou te falar que eu não tenho, é um órgão que tem uma estabilidade muito grande com profissionais extremamente capacitados. Mas eu não preciso dizer do Tribunal de Contas do Estado o que aconteceu nos últimos anos. Eu não estou aqui fazendo ilações. Eu estou falando assim, nós tivemos um Tribunal de Contas de um determinado Estado que todos foram presos, com exceção de uma, que era do Ministério Público. Que era do Ministério Público. Então, assim, quando você vê esse modelo, você vê que o modelo de indicação não está funcionando. Assim. Então, você tem que mudar esse modelo. A indicação política, nós temos muitas indicações políticas boas, mas eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados que o governo está tomando agora. Você quer indicar? Vamos vincular o nome de quem está indicando a quem está ocupando. Ele tem que cumprir critérios mínimos para ocupação desse cargo, não pode ser qualquer um. E avisar, olha, foi indicação do fulano, deixar a partir do momento que tiver o banco de talento, nós vamos botar lá. A gente já tinha um projeto na CGU que a gente sempre quis o seguinte, olha, pode indicar. O banco de talentos é ironia, né, ministro? Parece uma ironia o banco de talentos, porque vai acabar vinculando o indicador ali, né? Vai que esse mas olha só, eu vou te falar, você indicaria alguém incompetente para um cargo? Não. Eu também não. Chega lá um amigo meu e fala, olha, Wagner, eu não tenho competência, mas eu quero ser o ministro do não sei o que. Eu não vou te indicar, porque você não tem competência para isso. Amigos, negócios à parte. Então, eu acho que o ônus vai para a mão do político. Eu não teria problemas de indicar determinadas pessoas que eu conheço para nenhum cargo. Inclusive botar minha foto lá do lado da dele, olha. Agora, foi eu que indiquei. Agora outros eu não vou indicar, porque eu não vou manchar a minha imagem, e eu acho que a classe política vai ter que ver isso. Agora, olha, o senhor acha que consegue aprovar essa coisa de botar lá o banco de talentos, o cara e a pessoa que indicou também, com a fotinho do lado, vai ser possível? Eu vou fazer o seguinte essa questionamento. É a meta. Quantos brasileiros de bem não querem isso? Todos querem, imagina. Todos querem. Então, assim, a gente tem que decidir de que lado que a gente vai estar. Eu acho que a gente tem que tomar coragem de fazer. Eu acho que o governo está com toda a coragem para fazer isso e tem que fazer. Agora, a população escolhe se vai apoiar uma medida dessa ou se vai apoiar o velho toma lá da casa. Se a população escolher por isso,
elege outro. Escondidinho de indicados. Isso é quando? A questão é que tem alguns temas que vão para o Congresso, o próprio lobby é isso, né? O lobby não andou no Congresso, por quê? Porque o próprio político faz lobby em relação. Então, ele não queria que fosse regulamentado. Não queria que fosse regulamentado, né? Eu tenho certeza que o Executivo vai dar o exemplo agora e essa discussão vai ser mais amadurecida, ou vai chegar mais amadurecida ao Congresso. Nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço. Obrigada, Léo. Obrigada, Denise. Semana que vem tem mais entrevistas importantes para você aqui no CB Poder. Tchau.